Miqueias 6, vamos ler o versículo de número 8. Miqueias 6, versículo 8. Diz assim: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade, ou humildemente com o teu Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo teu Espírito que foi derramado sobre cada um de nós, e é por isso que estamos aqui hoje reunidos. Foi o Senhor mesmo quem nos chamou, foi o Senhor mesmo que nos congregou, nos ajuntou hoje, como teu rebanho, teu povo santo, a quem o Senhor quer santificar ainda mais. Eu peço que o Senhor use mais uma vez essa ocasião para o cumprimento dos teus propósitos na vida da tua casa, na vida da tua igreja, na vida de cada um de nós. Fala conosco, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que seria andar humildemente com Deus? O que seria andar em humildade com o teu Deus? Porque se esse versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias não é o principal do livro, certamente é um dos. Ao homem ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Que seria andar em humildade com o seu Deus? Porque praticar a justiça não parece ser difícil de entender. Praticar a justiça é simplesmente fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é correto. Fazer aquilo que se tem que fazer, que é bom, que é certo aos olhos de Deus. Estarem em harmonia com a sua palavra e não rebelado contra ela. O Miqueias mesmo vai dizer no capítulo 2, versículo 7, as minhas palavras, o Senhor dizendo, fazem bem aos que andam corretamente. E é verdade. Quando a gente está andando em harmonia com aquilo que a gente sabe, com aquilo que já nos foi revelado da palavra, porque Deus não espera que a gente saiba tudo, mas Ele espera que a gente ande conforme já o alcançado, aquilo que já entendemos da sua palavra, isso Ele espera. Então, quando não andamos rebelados contra aquilo que já sabemos, já nos foi revelado, já nos foi dito, então a palavra de Deus se torna para nós doce. Você abre assim a Bíblia, ela te é consoladora, ainda mais se você está sofrendo justamente por causa da justiça. De ter feito aquilo que Deus espera de você, daquilo que Deus te orienta a fazer e que nem sempre é fácil. Às vezes, implica sofrimento, implica dizer não a si mesmo, implica em perder privilégios, implica em sofrer, às vezes, perseguição. Mas você abre a palavra, ela te tem consolo. Você encontra abrigo. Deus te ampara. Agora, quando você se rebela contra aquilo que você sabe, contra aquilo que Deus fala,
e de forma voluntária, aí a palavra se torna amarga. Aí você abre a Bíblia e ela é espada. Você procura refrigério e ela aponta para você onde está o problema. Por que que você acha que tem gente que tem medo de ler o Apocalipse? Porque é espada. Você se colocou rebelado contra a palavra. É como o Senhor vai dizer mesmo em Miqueias: poderia eu inocentar aquele que tem balanças falsas? E uma bolsa de pesos enganosos? Poderia eu inocentar? Por acaso ainda há tesouros de impiedade na casa do ímpio, e o efa falsificado, que é detestável? Então não tem como andar rebelado com a palavra e encontrar consolo nela, até porque a intenção dela não é apenas acariciar, mas a intenção dela é salvar. Ela vai falar o que você precisa ouvir, sempre. Seja bom ou não. Praticar a misericórdia também não parece ser difícil de entender, é difícil de viver, mas de entender não é. Praticar a misericórdia é tratar os outros como Deus trata você. Porque por mais que a gente queira acertar, a gente erra. A gente tropeça. Só que é engraçado, quando a gente erra, quando a gente tropeça, ou melhor, quando o outro erra, o outro tropeça, a gente quer justiça. Mas quando a gente tropeça, a gente quer misericórdia. Então é isso que Deus está falando para você. Olha, quando alguém tropeçar, quando alguém errar, trate esse alguém com a mesma misericórdia que eu trato você. E é por isso que você está vivo mais um dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o que Deus nos diz é isso: olha, com a misericórdia que eu te trato todo dia, trate o outro cada dia. Seja para o outro o que eu sou para você. Tenha coração para o outro como eu tenho para você. Trate o outro com graça, com amor, com misericórdia, como eu tenho tratado você. Você tem recebido de graça, você tem recebido de misericórdia, você tem recebido de amor. Então, eu te trato assim, eu te dou essa misericórdia, eu te dou esse amor, eu te dou essa graça para que você tenha graça, misericórdia e amor também para dispensar da sua vida ao outro. Isso é, praticar a justiça e amar, ter prazer em perdoar. Ter prazer em perdoar. Ter prazer em dar mais uma chance. Ter prazer em ser uma pessoa graciosa, amorosa, como Deus é para você. Agora, quando a gente lê e andes em humildade com o seu Deus, aí me parece pelo menos um pouco mais aberto à discussão. Há uma certa subjetividade. O que seria andar em humildade com o seu Deus? Se nós perguntássemos ao Miqueias, Miqueias, o que você quis dizer, o que Deus te revelou com esta expressão, andar humildemente com o teu Deus? O que significa isso? Que é você caminhar com Deus com um coração humilde, não com um coração soberbo, até porque seria impossível andar com Ele com esse coração.
O que significa andar com Deus e andar em humildade com Ele. Então eu creio que o Miqueias, baseado no livro que ele escreveu, que lhe foi dado escrever, e também baseado no testemunho bíblico, no restante das Escrituras, eu creio que ele ia nos responder algumas coisas. Eu creio que ele ia nos dizer assim, olha, andar humildemente com Deus, andar em humildade com o Senhor, em primeiro lugar é dar ouvidos ao que Ele fala. É prestar atenção naquilo que Ele está falando com você. Não se fazer de surdo, não fingir que não está entendendo, mas ser aberto à sua palavra, ainda que essa palavra no início te seja confrontadora. Ainda que ela te seja desafiadora, a princípio não agradável, não seria exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, e atentar a essa palavra que Deus talvez já esteja falando com você faz tempo, não é? Não é hoje. Não é de ontem. Às vezes tem coisas que Deus está falando com você, comigo, já faz tempo. Aliás, já fazem anos, que Deus tem falado com você a mesma coisa. Às vezes de uma forma, às vezes de outra, às vezes por meio de uma pessoa, às vezes por meio de outras pessoas, mas é sempre a mesma mensagem. Por quê? Porque você ainda não ouviu. Você ouve, mas você não atende. Você ouve, mas você não acha tão importante assim. Então Deus continua falando. Mas tem um tempo, porque é a mesma coisa o que acontece aqui nesse contexto. Interessante, eu estava lendo assim o Miqueias, me perguntando o que tem de diferente do Miqueias, do Amós, por exemplo. Porque a mensagem de Miqueias é muito semelhante à mensagem de Amós. Porque a mensagem de Amós, você se lembra, ele denuncia alguns pecados do povo, como, por exemplo, idolatria por questões econômicas, e ele denuncia muita opressão e injustiça social do seu tempo. Ele faz essas duas denúncias, pelo menos. E são praticamente as mesmas denúncias que Miqueias faz. Ele denuncia idolatria, ele denuncia culto esvaziado de vida, correspondente. E ele denuncia também no seu livro muita injustiça na área social da nação. Como ele vai dizer aqui no capítulo de número 2, versículo 1... Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama, quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E num contexto em que a herança, a casa, a terra, era essencial para a vida, não era só uma questão de justiça, você está me devendo, você tem que pagar e agora. Era uma crueldade. Tirar uma pessoa, uma família das suas posses, da sua terra. Que Deus tinha dividido a terra por famílias, desde lá de Josué, o tempo de Josué. E no ano do jubileu, quem tinha vendido uma propriedade da família para sanar uma vida, essa família recebia a terra de volta para que a segunda geração tivesse a mesma chance que a outra teve. De uma vida digna. Mas se esquecia disso, que vale o meu direito. Pronto, acabou. Onde você vai dormir?
Depois que você me entregar essa terra em pagamento, não me importa. Então era crueldade, Deus olhava tudo isso com pesar, mas é a mesma mensagem. A questão é que Amós pregou 10 anos antes. 10 anos antes. Deus levanta um profeta para pregar contra essas questões. Que para o povo talvez não tinha nada a ver com o culto, não tinha nada a ver com a religião, não tinha nada a ver com a fé, isso aqui é só negócios. Mas não, para Deus a vida é uma só. Uma só. O culto é o culto da vida, a celebração é só a cereja do bolo. Se não tem o bolo, não tem por que ter cereja. Essa é a mensagem dos profetas. Então tem muita cereja e pouco bolo. Deus levantava os profetas. Só que aí, por que depois de 10 anos, Deus tem que levantar outro profeta com a mesma mensagem e para o mesmo povo? Porque Amós prega para o povo do norte, do sul e do norte, e o Miqueias também, para o povo do norte e para o sul, ou seja, para o mesmo povo, a mesma mensagem, depois de 10 anos, porque o povo simplesmente não ouviu. Ou ouviu, mas não acatou. Sabe aquela palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro? Então Deus levanta mais uma vez, mais um profeta, com a mesma mensagem e para o mesmo povo. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Porque Deus é misericordioso. Mas o povo não fez caso da sua misericórdia. E as consequências, você sabe, foram as piores possíveis. Quando se despreza a misericórdia do Senhor. Quando se despreza a palavra do Senhor, as chances do Senhor. Então, se tem uma pergunta que eu preciso fazer para mim, você precisa fazer para você, nós precisamos fazer é: o que Deus tem falado comigo? Já há tanto tempo, de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, e sempre a mesma mensagem. O que Deus está falando com você? Já há tanto tempo, de tantas maneiras diferentes, por pessoas diferentes, mas a mesma mensagem. Qual é? É bom ouvir. É bom atender. Porque, como disse Jesus, citando o Antigo Testamento, o testemunho de 2 testemunhas é verdadeiro. Que mais de uma pessoa tem falado para você? Insistido em falar com você? É bom atender. É Deus falando com você. É a verdade. Segundo, andar humildemente com Deus. Claro que não é apenas ouvir, mas é atender e atender de forma pronta. Porque às vezes a gente ouve e começa a discutir com Deus. A gente ouve e daqui a pouco já está duvidando se foi Deus que falou mesmo. E é verdade, é verdade. A Bíblia mesmo diz que agir sem pensar não é bom. A Bíblia também diz que aquele que examina uma questão com cuidado prospera. Então, sim, a gente não pode ser afobado.
A gente pode errar o caminho. A Bíblia diz assim, ó, quem tem pressa, quem tem muita pressa, erra o caminho. Então, calma. Mas, irmãos, tem horas que a palavra é muito clara. Tem horas que a palavra de Deus, a voz de Deus é audível, ela quase se materializa. Aí não é questão de colocar no papel pró e contra, a questão não é de discutir, a questão não é de esperar, a questão é de atender. É de obedecer. Se submeter para o bem seu e também de outros, porque a Bíblia faz divisão muito clara das consequências da obediência e do não atender. O conselho do Senhor. Então, por exemplo, aqui o profeta vai dizer, no versículo 8 do capítulo 3, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão. O que é a transgressão? É violação. Transgressão é rebelião, não é aquele pecado que a gente comete sem querer. Bom, eu sei que essa linha aqui diz para eu não passar, mas sinto muito, eu vou passar. Isso é transgredir. Isso é transgressão. É voluntário. E aí vem as consequências. Não tem como não ter consequência. Não pense você que você pode passar a linha e voltar impune. Não tem como. Você saiu na chuva, você vai se molhar. Você foi mexer com fogo, você vai se queimar. A Bíblia fala, não tem como pôr fogo no peito e não queimar a camisa. Então, às vezes, nós nos iludimos assim, não, eu sei que é errado, mas eu vou transgredir, vou voltar e vou sair como se não tivesse ido. Não tem como. Não tem como sair ileso. É por isso que tem essa linha, não atravessa, é para o seu bem. Mas, por cargas d'água, às vezes a gente pode achar que a gente é diferente, que Deus vai fazer exceção em relação ao nosso respeito. Sei lá o que se passa na cabeça, eu já cansei de pregar, o pecado não é racional. É só inclinação. Mas é loucura, a Bíblia chama de loucura. Insensatez total. Não tem como ir e voltar ileso. E aí o profeta vai começar a descrever as consequências. Olha só, são terríveis. O preço é sempre mais claro do que qualquer benefício, entre aspas, suposto que se alcance com uma transgressão à palavra. Portanto, Sião, versículo 12 do capítulo 3, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas. E o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Imagine a sua casa ficando assim. Mas aí o profeta vai olhar lá na frente e vai ver um tempo em que não só aquele povo a quem ele estava profetizando, mas todos os povos iam ter sede. Porque parece que uma hora a gente apanha tanto da vida que ela se resume, a gente aprende a ter o nosso relacionamento com Deus resumido em uma frase: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. A tua palavra é vida para a minha vida. Tenho sede da tua palavra. Me orienta nesse caminho. Então vai vir essa sede. Aí no capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: muitas nações irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos.
Tem mais gente querendo andar humildemente com Deus. Para que andemos nas suas veredas, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada, não levantará armas nucleares contra outra nação, e não aprenderão mais a guerra. Palavra oportuna essa, hein? Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. Aleluia. Então, enquanto eu quiser reinar, eu não tenho paz. Enquanto você quiser reinar, não tem paz. Enquanto o Putin quiser reinar, não tem paz. Enquanto a OTAN quiser reinar, não tem paz. Por quê? É muita vontade para um mundo só. É muito reinozinho para um planeta só. É muita vontade diversa para uma igreja só. É muita vontade diversa para uma casa só. Não dá. Vai ter guerra. Quando é que vai ter paz? Quando uma vontade apenas reinar. A vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus é o único rei que reina, não para o bem dele mesmo, mas para o bem daqueles que por ele são governados. E ele reina não para o bem de uma única nação, a minha. Ele reina para o bem de todas. De modo que cada um tem o direito digno de se sentar debaixo da sua figueira. Então, irmãos, quando a gente atende a essa voz, e de forma pronta, o maior bem que a gente está fazendo não é para ele, o dono da voz. O maior bem que a gente está fazendo é para a gente mesmo. E para aqueles que estão ao nosso redor. Porque o que eu faço não fica só comigo. Como uma pedra que cai assim num lago e tem o seu raio. Não fica só comigo. Não se engane. Não, o que eu faço só atinge a mim. Engano, mentira. A gente vive em coletividade, a começar da tua casa. Partindo para a tua igreja, para os teus ambientes de relacionamento, e por aí vai. Então, por que ouvir e ser pronto? Quando você ouvir a voz de Deus falando com você, você reconhecer a voz de Deus no meu coração, por que não discutir? Por que não tardar? Por que não procrastinar, mas simplesmente fazer como muitos aprenderam na Bíblia, ser prontos em atender? Porque senão você vai entrar em confusão. Você vai entrar em confusão. Você vai entrar em muita confusão. Você vai entrar num labirinto que não tem saída. Porque você ouviu a voz de Deus e não atendeu. E aí sabe o que acontece? Você começa a ouvir outras vozes. Outras vozes, ouça isso. Você ouviu a voz de Deus, você não atendeu, você começa a ouvir outras. Aí você já não sabe mais o que é de Deus, o que é seu, o que é do... Tá aquela confusão.
Já pensou se Abraão, depois que ouviu aquela voz, pedindo Isaac, você sabe o que é isso? Você ouvir a voz, reconhecer que é a de Deus, pedindo Isaac. Se ele tivesse postergado, ele ia entrar numa confusão. E não ia viver aquilo que Deus tinha planejado para ele viver. Porque tudo que Deus pede é sempre no final para o nosso bem. Mas não, isso me chama muita atenção. Essa prontidão de obediência dos homens de Deus. Diz o texto, irmãos, que de manhã, o sol não tinha ainda nem nascido, o Abraão já estava lá arrumando as coisas e pegando Isaac. Não tem o que discutir. Não tem o que postergar. Para o teu bem, tem que obedecer. Porque atender, não apenas para que a gente continue ouvindo a sintonia fina, nítida, andando com Deus, sem confusão no caminho, mas também porque você entra em linha com aqueles que trilharam antes de você o caminho do andar humildemente com o Senhor. Daqueles que, talvez por terem apanhado da vida também, como a gente, aprenderam. Que o relacionamento com Deus se resume a isso. O Senhor fala. Ajuda a te ouvir. Fala que o teu servo está ouvindo. Qual é o caminho, Jesus? Qual é a tua direção? Porque eu sei que o Senhor sabe o caminho. O Senhor prometeu me guiar com os teus olhos. O Senhor tem uma visão privilegiada que eu não tenho. Então eu me submeto. Ainda que a princípio eu não entenda, me submeto. Eu acho também interessante, os discípulos de Jesus, chega um tempo que eles param de discutir com Jesus. Eles param. Quando já está no final do ministério, eles já não estão nem mais chamando Jesus de mestre. Ainda mais depois da ressurreição, é Senhor. Chega uma hora que ele simplesmente fala: Senhor, o que o Senhor deseja? Quando chega lá o tempo da Páscoa, onde o Senhor está chegando a época da Páscoa, ia preparar lá a ceia, o momento. Não tem discussão, não tem. Vamos abrir aqui uma assembleia. Não tem. Não tem sugestões. Eles simplesmente chegam a Jesus e perguntam: aonde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Que preparemos a ceia? Aonde? Só o Senhor falar. E Jesus fala. E não é que dá tudo certo? Não é que dá tudo certo? Então, não postergue. Não discuta. Não se estribe no seu entendimento. Porque Provérbios 3:5 diz assim para você e para mim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes. Você pode saber muito da vida, mas você não sabe mais do que o Senhor. Não sabe mais do que o Senhor. Seja humilde. E quando você fizer isso, você pode ter certeza, você não está perdendo nada da vida. Você está cumprindo de forma mais profunda o propósito da tua vida. De forma mais profunda, inteira e
plena o propósito pelo qual Deus te criou, te deu nome, te trouxe a vida. Porque Eclesiastes 12:13 diz: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Sabe qual é o propósito pelo qual Deus te criou? Obedecer aos seus mandamentos. Porque Ele não quer que você morra, mas que você viva. Então, Senhor, qual é o meu propósito hoje aqui? Como pai dessas crianças? É você criar elas segundo o que Deus te ensina. Senhor, qual o meu propósito nesse casamento? É você ser uma esposa segundo aquilo que Deus te fala. Um esposo segundo aquilo que Deus te revela. Senhor, qual é o teu propósito para mim aqui nessa empresa? É você ser um funcionário segundo o que a Bíblia fala, como alguém que está na sua posição deve agir. Senhor, mas o Senhor me deu um cargo de liderança, então olha lá o que Pedro fala para aqueles que estão em cargo de liderança. Lembre-se sempre que tem um Senhor acima de você, não oprima ninguém. Qual é o seu propósito? Ouvir, estar com Ele e atender. Vai ser bem para você e para todo mundo que está ao redor de você. E por fim, irmãos, que é andar humildemente com Deus. Incrível a palavra. Porque ela sabe quem nós somos. E ela sabe que a gente ainda não é como Jesus. Isso não é desculpa para erro, mas a gente no caminho pode errar. Pode se equivocar. E Deus é tão bom que uma outra forma humilde de se andar com Ele é você aceitar gratuitamente o perdão dEle. Ser humilde a ponto de aceitar o perdão dEle. De forma gratuita. Ele te oferece perdão. Você é humilde para aceitar? Porque tem irmãos sinceros que erraram no passado e alguns trazem a culpa até hoje, vivem atormentados. Eles dizem assim: eu sei que Deus perdoa, mas eu mesmo não me sinto perdoado. Outros entram numa relação de compensação com Deus, do tipo assim: não, eu fiz aquilo lá, ou eu ainda cometo isso, mas por outro lado, olha o que eu estou fazendo aqui para o Senhor. O Senhor pode considerar isso como meio que assim, uma compensação? Você sabe qual é o problema? É que isso aí não tem fim. Isso aí não tem como você chegar uma hora e dizer assim: estou em paz, porque como ter certeza se Deus aceitou isso em troca daquilo? O quanto que é suficiente para se dizer: pronto, agora está pago? Quando? Como uma vez a gente já falou aqui, quantas cestas básicas pagam um pecado? Quantas? Quem é que sabe? Então a pessoa começa a ficar igual essa pessoa aqui no versículo 6 do capítulo de número 6, que diz assim: com o que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo me apresentar diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo meu pecado? Olha a loucura que chega a coisa. A loucura de uma mente que fica perturbada.
E aí o Miqueias vai falar uma coisa no fim do livro dele, que é como se ele já estivesse vendo lá a cruz. Então não é para aquele, como dizem, que pede perdão hoje pelo pecado que sabe que vai fazer amanhã já. Não, não é para isso. Mas essa palavra é para quem está quebrado. Não está só quebrantado. Está quebrado. Está perturbado. Essa palavra talvez seja para mim e para você. Capítulo 7, versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas? Sabe o que é perdoar? É dizer, você não me deve nada. Pode guardar os teus azeites. Pode guardar os teus cordeiros. Pega esse teu filho e cuida dele para mim. Está perdoado. Aquele erro que você cometeu, eu paguei por você. Você não me deve mais nada. Nada. Você está perdoado. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então eu te pergunto, você que fica perturbado, quebrado, por causa das lembranças, de atos, de pecados da juventude, sei lá o quê. Te pergunto uma coisa, você já confessou esse pecado? Você já se arrependeu desse pecado? Você já abandonou esse pecado, essa prática? Já não faz mais parte isso da sua vida, da sua nova vida? Então deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser perdoado, você já foi perdoado. Deus não só te perdoou, mas pegou isso e lançou lá nas profundezas do mar. Porque a graça de Deus não está apenas em perdoar o pecado, mas está em nos livrar do pecado para que a gente não morra, mas viva. Essa é a graça completa, para que a gente viva. Não fique doente, mas viva. E viva leve, viva com alegria, viva como alguém que foi perdoado. Foi liberto do fardo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, a próxima vez que você se encontrar diante de Deus, com uma coisa nas mãos, como um pagamento, e Jesus olhar para você, com aquele olhar que é só dele, de ternura, e dizer assim para você, você aceita ser salvo sem isso? E você disser sim, saiba que as portas do céu vão se abrir para você. Porque não foi nenhuma obra nossa, nenhuma, mas foi a obra de Jesus lá na cruz. Foi o seu sangue que pagou por todos os pecados do mundo, inclusive os meus e os teus. Só tem um pecado que não tem perdão, é a falta de arrependimento, porque aí você coloca fora da cruz de Jesus. Mas tudo aquilo que é trazido para a cruz encontra perdão. Porque foi o sangue dele, e não obra nossa, que nos abriu um novo e vivo caminho até Deus. Andai nele. Andai nele. Então, irmãos, tem muita mensagem aqui em Miqueias. Mas esta parece ser aquela que se desponta. Andar humildemente com o seu Deus.
andar humildemente com o seu Deus. Que basicamente é permanecer com Ele, ouvir a Ele e andar conforme aquilo que ouviu dEle. E quando porventura tropeçar, aceitar o perdão que só pode vir dEle. Então amanhã, claro que isso não é desculpa, porque graça não é cartão de crédito. Quem anda assim, já que Deus vai me perdoar, quem abusa da graça cai na desgraça. Você sabe o que eu estou dizendo. Então amanhã, quando você acordar, antes de começar a andar, pergunta para Deus, Senhor, para onde vamos? Para onde vamos? E peça assim, ore assim, Senhor, me ajude nesse dia a andar nas boas obras que o Senhor já preparou para eu andar nelas. Me ajude, Jesus, a andar nas boas obras que o Senhor já preparou para eu andar nelas. Porque como o Miqueias aqui nos diz, ó homem, ó mulher, Ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.